Tudo Olá, bem? boa noite. Tá me Boa escutando? noite. Sim, estou escutando bem. Ah, tá ótimo. Zé Michele tem graduação em medicina também pela UERJ, né, no Rio de Isso. Janeiro. Anestesiologia o sigla aqui é HNMD, né? É o Hospital Naval Marcílio Dias, é o Hospital da Marinha do Brasil. Ah, da Marinha, legal. É fundadora do movimento Médicos Atletas, que eu sigo também no Instagram. Parabéns pelo Legal. trabalho de vocês. É conselheira do Jornal Médico, é diretora do Exercise Medicine Brasil, é mentora da MEV Brasil, membro Das sociedades da sociedade, né? de anestesia, SBA e SAERJ e do CBMEV. E do CBMEV, membro do CBMEV, isso aí. Então, muito obrigado por ter se aceito o convite. Agora vamos conversar aí um pouquinho também sobre como aplicar aí a MEV na prática. Então, primeiro agradecer, né, João, vocês, a Liga, a Vanessa, que convidaram a gente. A Fê é uma amiga, uma média atleta, que a gente chama no movimento. Ela já deu um banho aí, já deu uma mega introduzida. Eu vou trazer só alguns dados, algumas estatísticas, que é algo que é importante, mas ela já falou exatamente já fez o link aí para como viver, né, a medicina do estilo de vida na nossa prática profissional, né? Como nós vivemos isso. Eu gosto de falar um pouquinho porque eu vou fazer um link entre a medicina do estilo de vida, o movimento Médicos Atletas e a Michele, né? Que, como você me apresentou, eu sou carioca, sou apaixonada por esporte e eu sou conhecida, né? Fiquei aí conhecida esses últimos anos por ser uma defensora da saúde ativa da classe médica. Mas eu gostaria de deixar bem claro que tudo que a gente referencia, tudo que eu falar aqui referenciado a médicos, a classe médica, ela se estende aos profissionais de saúde por conta do nosso estilo de vida profissional, né? A nossa graduação, as áreas da saúde são muito parecidas entre si, né? Mas os estudos todos que eu fiz foram baseados na classe médica, porque a minha classe é onde eu consigo dar uma espetadinha maior, mas se estende a todos os profissionais de saúde. E o que acontece? A Michele, ela é uma viciada em esporte. E ao longo aí eu fiz faculdade em 2003 e desde a minha faculdade, desde a graduação, na residência, que também é uma especialidade muito desgastante, algo me incomodava, né? Eu percebia que os meus colegas estavam descuidados, estavam deixando de praticar exercício físico. Encontros de turma, eu chegava, estava todo mundo hipertenso, fumando, bebendo, obesos, sedentários. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E eu sou casada com um médico também, né, apaixonado por esporte, cirurgião vascular. E aí eu falava, Fábio, tem alguma coisa errada. Será que o problema é aqui no Rio de Janeiro? Será que o problema é aqui da nossa região? Enfim. E eu acabei descobrindo quando anos depois, em abril de 2019, eu criei um Instagram por curiosidade para conhecer médicos. Eu falei, não é possível, eu tenho que conhecer médicos que pratiquem esporte. Dos esportes, né, que hoje eu pratico, hoje eu faço surf, esse é o esporte em comum com meu marido. Então a gente viaja o mundo inteiro para surfar, mas pratico beach tênis, pratico musculação, corrida, pilates, yoga, enfim, trekking. Eu sou aquela que, se você me chamar, eu vou, né? Vamos conhecer. O beach tennis foi meu último esporte, eu entrei porque minha filha começou, eu falei, não vou ficar sentada vendo a minha filha fazer, tem que fazer com ela. E aí, eu criei esse perfil no Instagram, que chama @médicos.atletas, em 2019, e eu comecei a conhecer colegas que praticavam esportes também, e de diversos lugares do Brasil. O movimento, o Instagram, o perfil no Instagram começou a crescer bastante. Após 3 meses eu fui moderar.
uma mesa num congresso de empreendedorismo médico em São Paulo, que inclusive foi lá que eu conheci um dos colegas nossos do CBMEV, o Dr. Bruno Colontoni. Ele estava na mesa contando que ele era um ex-obeso, tinha mudado o estilo de vida dele, e eu estava fazendo a moderação e fechando o congresso. E ali o perfil começou a despontar e a crescer. Tudo bem se eu tivesse, hoje eu tenho mais de 36 mil seguidores lá na comunidade, se eu tivesse os 36 mil ativos, praticantes, esportistas, eu estaria feliz da vida. Porém, ao longo aí desses 5 anos, um pouco mais, eu fui descobrindo problemas, né? Dores da minha classe. Eu fui descobrindo que tinham colegas que não conseguiam se exercitar, não conseguiam ser levar essa vida, né? Esse estilo de vida que a Fernanda contou há pouco, que ela aprendeu e consegue. Então, é algo que parece que é fácil, porém, é fácil, mas colocar em prática não é fácil, né? E aí, eu vou trazer algumas informações, porque quando a Vanessa pediu para eu falar sobre como eu colocar MEV na minha vida profissional, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é se a gente tem essa consciência, se a gente já parou em algum momento da nossa vida profissional para se observar, para se analisar, para se conhecer e ver, né, que a gente também precisa estar levando a medicina do estilo de vida, ser MEV antes de prescrever, antes de recomendar a MEV, né? E aí eu gosto de fazer esse questionamento e perguntar como que a gente está, qual é a nossa situação como profissional hoje? Como que a gente é visto pelos nossos pacientes? Como os nossos pacientes nos veem? Como nossos familiares nos veem? Como nossos colegas de trabalho nos veem? E como a gente se vê? Será que a gente se vê naquela situação de, meu Deus, eu estou a uma fagulha, um esgotamento mental, a uma beira de um burnout, né? Então, isso é muito importante nessa consciência. E aí, ao longo desses anos no movimento, eu sempre busquei artigos e literatura, porque se a gente for ver prevalência de sedentarismo na população em geral, a gente encontra. E prevalência de sedentarismo nos profissionais de saúde, na classe médica. Será que tem estudo para isso? Será que tem estudo brasileiro para isso, né? E aí, se a gente for falar da população em geral, a gente sabe que quase a metade da população em geral é sedentária, que saiu no IBGE, por exemplo, que 46% da população em geral é sedentária. E saiu também, né, no IBGE que desses 46%, 51,5% são mulheres. Então, a nossa população é sedentária e as mulheres são mais sedentárias que os homens. Então, isso é algo importante para a gente saber sobre o nosso paciente. Mas aí, quando a gente vai buscar informações sobre o profissional de saúde, sobre a classe médica, a gente encontra algumas estatísticas, que não são muitas, principalmente se a gente for procurar brasileira, internacional tem mais. E aí, alguns dados que eu vou trazer aqui da classe médica, que provavelmente, se a gente for fazer em cada profissão, em cada graduação, vai encontrar algo muito similar. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o CREMESP, em 2009, de 2000 a 2009, fez um estudo sobre a mortalidade médica. E aí viu que médicos homens vivem, em média, 3 anos a menos que médicos, que homens da população em geral. E que as médicas mulheres, por exemplo, vivem, em média, 20 anos a menos que as mulheres da população em geral. Isso é assustador. Por quê? Porque você compara uma população em geral que já está 46% sedentária, a população brasileira, que as mulheres são mais sedentárias que os homens, e aí você vai ver na classe médica, isso se repete em escala pior. E aí mais alguns dados, não sei se vocês chegaram a ver também, teve um estudo da AFE,
que pegou mais de 3 mil médicos e estudou, analisou o estilo de vida desses médicos. E aí mostraram que 65% não dormem nem de 6 a 8 horas, que 67% não tem uma rotina de lazer, que 71%, ou seja, mais do que a população em geral, são sedentários, médicos. Entre outras coisas, por exemplo, 71% nunca praticou meditação ou mindfulness. E aí a gente começa a ficar assustado. Saiu na Folha de São Paulo também que a taxa de médicos sedentários é quase o dobro da população em geral. A gente também, na época da pandemia, fez uma pesquisa com esse projeto que você me anunciou, o Exercise is Medicine, que é um projeto norte-americano da Sociedade de Medicina Esportiva dos Estados Unidos, e eles é um projeto que incentiva, que orienta os médicos a falarem sobre exercício físico nas consultas, médicos só não, profissionais de saúde em geral, né? E aí, em parceria com esse projeto no Brasil, a gente fez um estudo analisando a prática de atividade física dos médicos brasileiros, que também bateu 71% não realizam nem atividade física leve. E aí, também saiu agora, em 2022, 2023, um posicionamento sobre as mulheres médicas. Esse posicionamento foi feito por um departamento da saúde da mulher na Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aí mostra que, esse estudo mostra que as médicas brasileiras, elas têm uma maior susceptibilidade a fatores psicossociais. E aí isso tem um impacto significativo na qualidade de vida, podendo gerar burnout, e eles viram também que isso seria minimizado por espiritualidade, e principalmente nessa época da pandemia. Então, João, o que acontece? Eu pergunto para você, né, e pergunto para todo mundo que está aqui assistindo, será que esse profissional de saúde ele está preparado para cuidar do estilo de vida do paciente dele? Porque a Fê, ela abriu aqui a nossa conversa com o ideal, com que o meu sonho é que a nossa classe de profissionais de saúde seja assim, como ela dá o exemplo, ela é uma médica atleta que a gente diz, o atleta não é o medalhista, não é o Ironman, não é o que tem uma coleção de troféus. O atleta, né, para a nossa comunidade, é aquele médico, aquele profissional de saúde que consegue conciliar a nossa rotina profissional, que é totalmente cansativa e desgastante, com uma vida saudável e ativa. Já é um heroísmo, né? Isso é um heroísmo, isso é ser atleta, porque a gente pega características da vida de um atleta, né, para levar para a nossa vida. A Fê falou que ela acorda 5 horas da manhã para nadar. Então, assim, eu falo para os colegas, né? Gente, não é fácil, tá todo mundo aqui no mesmo barco, mas a gente pode tentar se conhecer, se entender, organizar a nossa vida para encaixar e dar passos pequenos, né? Mas aí, ao longo desses anos aí, eu me pergunto assim, gente, mas por que a gente aprende? Tudo bem, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que a faculdade, a nossa graduação das áreas da saúde não são as ideais para ter um estilo de vida saudável. Como a própria Fê falou, né? A Fê formou em 2009, eu formei em 2008, a gente é contemporânea, queria eu ter conhecido medicina do estilo de vida na minha faculdade, mas a sementinha já estava dentro de mim, porque me incomodava. E aí eu pergunto, por que a gente sabe, né? Porque se você perguntar para qualquer profissional de saúde, ele vai falar alguma coisa certa sobre estilo de vida ele vai falar. Aí eu pergunto, por que nós sabemos, mas não fazemos? Não é estranho isso? Quem mais conhece, né, que deveria conhecer, não pratica, né? Exato. E aí eu fui buscar alguma literatura sobre isso, que eu sou inconsolável, eu fico buscando. E eu descobri um autor, né, que é um médico psiquiatra, e ele é psicólogo também. Ele foi professor da Unifesp.
E ele foi, de todos que eu encontrei dos brasileiros, ele foi o maior estudioso da classe médica, né? E eu consegui, ele ainda é vivo, ele é aposentado, tem 84 anos, eu consegui falar com ele, apresentar um movimento para ele, e a gente conversou um bocado sobre isso, ele me deu alguma literatura dele, e ele fez um compilado que ele publicou na revista da Associação Brasileira de Educação Médica, que chama A Saúde do Médico. E aí, na capa do compilado, ele escreve uma frase em um epitáfio, né? Que é uma frase de um médico ateniense que diz assim, traduzido: estes são os deveres de um médico. Primeiro, curar a sua mente e ajudar a si mesmo antes de dar a outra pessoa. É aquela clássica imagem do que todo mundo que já andou de avião sabe, que a comissária fala, em caso de despressurização, a gente bota o oxigênio primeiro em quem? Na gente. Então, a gente precisa se cuidar para cuidar do outro. Né? Isso é algo que tinha que ser aprendido na faculdade. A gente tinha que aprender isso na faculdade. Porém, na graduação das áreas da saúde, a gente acaba aprendendo muito primeiro que não aprende a prevenção, aprende a remediar, aprende a doença, a tratar doença com medicação. E segundo, que a gente também não aprende o autocuidado. Talvez uma ou outra faculdade que tem uma psicologia médica mais forte, uma psicologia da saúde mais forte, mas geralmente a gente não aprende sobre alimentação, como a Fê falou, medicina culinária, a gente não aprende sobre exercício físico, não aprendemos, essa é a verdade, né? E aí, o Dr. Luiz Antônio Nogueira, esse médico que eu citei, ele pontua algumas situações para o médico cair nessa negligência da sua própria saúde. Por exemplo, ele diz que o médico, isso daí todo mundo já viu, né? Médico ou profissional de saúde nega a sua condição de paciente. Ele chama isso até conspiração, teoria da conspiração do silêncio. Por quê? Porque o médico nunca fica doente. Não, você tá doente, não. E aí ele vai, toma um remedinho aqui, eu sei me cuidar. Quando chega, tá numa situação já muito avançada de alguma doença. São poucos os médicos que se rendem e falam, não, eu tenho que parar, eu tenho que ir me cuidar e me tratar, né? Outra situação que ele coloca também é a nossa relação estresse e adaptação. Nós nos adaptamos desde a faculdade, né? A gente vai aprendendo a se adaptar a situações de estresse, situações ruins. Então, é um plantão, aí vira outro plantão, aí hora mal dormida, excesso de hora de trabalho, aí a gente se adapta a ganhar pouco e a trabalhar em um monte de emprego, aí a gente se adapta, poxa, olha, eu não estou gostando muito desse emprego, não, mas eu vou continuar. E isso vai... aí se alimenta mal, não faz exercício, né? E vai se adaptando. E o tempo voa, e quando vai piscar o olho... Geralmente, no movimento, a gente conta as histórias e aí a gente descobre o quê? A maior parte das histórias, o próprio Dr. Bruno Colantoni. Foi um susto. Toma um susto. Meu Deus, eu tô com diabetes. Meu Deus, eu tô hipertenso. Meu Deus, eu tô com câncer. Quantas histórias no movimento a gente não contou dessas? De colegas profissionais da saúde. Porque a gente vai negligenciando. Né? E vai sendo exposto a riscos ocupacionais, seja químico, biológico, ergonômico. Quem nunca deu um plantão e aí vai dormir lá no quartinho de plantão? A beliche, eu dava plantão aqui no hospital, que a minha beliche era quebrada, eu dormia torta. Eu saía sempre com dor na coluna, sempre toda cheia de dor, mas estava lá. Tudo bem, a gente acaba tendo que no início, né, dessa nossa formação, a gente tem uma sede de aprender, mas só que isso vai passando do limite e a gente vai se permitindo viver mal, né? E aí, um outro estudo muito interessante, deve ter Nutri também aqui no grupo da Liga, né? Que as Nutris fizeram com os estudantes de medicina. Foi muito legal, também saiu na revista da Associação Brasileira de Educação Médica. Elas pegaram e analisaram vários fatores. Elas fizeram um estudo que chama Estilo de Vida e Formação Médica, o impacto sobre o perfil nutricional.
e viram que no primeiro ano da faculdade, a prevalência de sobrepeso era de 18,75%. Elas acompanharam os 6 anos da faculdade. Chuta qual percentual que chegou dessa prevalência de sobrepeso no 6º ano da faculdade? Olha, eu acho que pelo menos dobrou, hein? Não, mas você acho vai... que subiu o percentual ali, pelo menos uns 30%, 40%, a gente vê que realmente é assustador, né? Sabe para quanto foi? 83,3%. Nossa, quase Quase dobrou. 100%. Quase 100% da turma ficou com sobrepeso. Né? Isso é assustador. E elas também colocam uma questão que é essa mudança brusca no estilo de vida. Né? Elas dizem que a formação do profissional de saúde impõe modificações nocivas ao nosso estilo de vida. Imagina, a gente chega, tá fazendo vestibular, come em casa, vai para academia, aí de repente passa para a faculdade. E aí você tem que ficar o dia inteiro na faculdade. Aí tem uma cantina que só tem porcaria food. Aí você vai começa a dar no internato plantão. Aí chega no hospital, não tem nem onde esquentar a comida, se você quiser levar uma marmita. Aí você não dorme bem, porque aí você começa a emendar para ganhar, sustentar aquelas dívidas que a gente acaba contraindo. E aí vai dando plantão atrás de plantão. Aí não tem tempo para exercício. Então, a conclusão, João, que a gente chega, que eu cheguei ao longo desses anos estudando, é que a formação do profissional de saúde, ela é deletéria ao próprio profissional de saúde em relação ao estilo de vida. Né? A gente Paradoxo, tem uma... né? É muito doido. E aí eu sou chata, mas eu cutuco ali, eu falo, aonde está o problema? Está lá na graduação, está em quem está escutando a gente aqui. Por isso que é importante que se aprenda desde a faculdade. Porque se vocês... Eu falo isso, eu dou palestra nas faculdades, eu falo, gente, se vocês aprenderem a se observar, a mudar esses pequenos passos que a Fê deu de dica, um pouquinho desde a faculdade, a gente vai formar no futuro uma geração de profissionais de saúde muito mais saudáveis. Esse é o X da questão. Mas se a gente não aprende isso, se você chega e fala para o professor, ai, professor, desculpa, eu cheguei atrasada porque eu estava treinando, eu estava nadando, o professor fala, nadando, vai estudar. Que absurdo, quem estuda... Tem até uma coisa que eu conto, eu aprendi, meu esporte predileto é o surf. E minha mãe não deixava eu surfar, e eu aprendi a surfar, eu fiz assim, eu casei na faculdade, no 5º ano da faculdade. E aí eu falei assim, bom, passei para residência, passei para o hospital militar, para uma especialidade estressante. Mas eu preciso de uma válvula de escape. Vai ser o surf, eu quero aprender esse negócio. Fiz a matrícula lá no HNMD, no hospital, saí de lá, eu já tinha escolhido, já tinha feito toda a minha pesquisa, fui lá e fiz a matrícula na escolinha de surf. Eu comecei meu R1 junto com a escolinha de surf. Eu saía, eu deixava a prancha no carro. Eu saía do plantão e ia direto. Aí você vai falar, poxa, mas você não dormia? Dormia, eu ia, fazia o treino, chegava em casa, eu estava renovada, eu tomava um banho, dormia. Depois, eu pegava e estudava como ninguém. Por quê? Porque, infelizmente, essa mentalidade de que o profissional que se exercita, que se alimenta bem, que leva uma marmita, que acorda mais cedo, é o profissional que não tem tempo para estudar, não é o barrigudinho estudioso, é muito ruim. Leva a gente a desanimar. Então eu não vou fazer não, vou só estudar. Só que mal sabem essas pessoas que são conhecedoras de conhecimento, de estudos, sabem, né, do conteúdo, porém, elas precisam entender que um estilo de vida saudável melhora a nossa performance no trabalho, melhora a nossa performance no estudo, né? Então acaba... E reter a informação também, né? Você não joga contra o seu cérebro, né? Exato, foco, memória, tudo melhora, né? Então, realmente, isso tem que ser, isso é um trabalho de formiguinha. E aí, mais uma palhinha do que a Fê já me ajudou aí, já falou, quando a gente pensa, poxa, mas
Então tá, eu vou cuidar, eu vou começar a cuidar dos meus pilares da medicina do estilo de vida, porque eu quero viver mais, porque eu quero uma longevidade saudável para mim. Será que esse impacto é só para o profissional de saúde ou ele reverbera à nossa volta? E aí tem uma frase de um estudo muito legal que eu gosto muito, que ele cita, no caso da classe médica, mas eu acredito que isso também é impactado por outros profissionais de saúde. Por quê? Porque o paciente escuta o profissional de saúde. E ela diz assim: os médicos têm o potencial de desempenhar um papel fundamental na modificação do estilo de vida dos seus pacientes, uma vez que os seus conselhos são frequentemente respeitados e eles têm a capacidade de motivar seus pacientes a mudar comportamentos prejudiciais à saúde. Ou seja, o médico que fala para o paciente: olha, dona Mariazinha, não faz exercício não. Não, a senhora não... Melhor ficar quietinha em casa, ficar deitadinha. Esse médico, ele está gerando uma onda negativa naquela relação médico-paciente, naquele tratamento, naquela prescrição daquele paciente. Enquanto ele poderia estar falando, poxa, a senhora... como a Fê deu um excelente exemplo, adorei o agachamento do banho, adorei. Eu vou usar para os meus pacientes também. O pré-anestésico, vou usar. Por quê? Porque um agachamentozinho, doisinho, parece uma coisa muito simples, é uma meta alcançável, só que o nosso cérebro, ele vai querendo mais, ele vai buscando, ele vai conquista, quero mais, conquista, quero mais. Então, o impacto, se o profissional de saúde ele tem a consciência de que ele precisa ser um exemplo, e exemplo não é ser perfeito, mas é fazer isso que a Fê deu de exemplo também, de mostrar que a vida dela, ela tá ali, ó, na luta igual a todo mundo. E, além da gente mostrar que a gente pode ser exemplo para o paciente, a gente também falar. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Cansa, eu como anestesista, né? Eu anestesio para o meu marido, que é cirurgião vascular. Então, meus pacientes são cheios de comorbidades. E aí, cansa de eu ver a paciente que anda, caminha, né? Ativa. Porém, não, doutora, o doutor fulano falou que eu não posso nem lavar louça. Como é que você vai minando... bloqueando, cercando, podando um paciente. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala também, sabe, João? É algo que não se ensina também na faculdade. E aí, eu peguei aqui um recortezinho de um comentário, né, no Médicos Atletas, porque o Médicos Atletas é uma comunidade de médicos e estudantes de medicina, mas tem vários outros profissionais de saúde que acabam acompanhando e marcando. Tem dentista, tem nutri, tem psicóloga, tem um pouco de tudo. Só que tem pacientes também que estão ali para olhar, se inspirar pelos seus médicos. E aí eu peguei 2 comentários aqui de pacientes que fizeram comentários no post quando a gente faz essa cutucada. E aí os 2 falaram assim, um falou assim: sempre pensei assim, dar o exemplo é fundamental. E o outro falou assim: aí que está o que eu sempre questionei. Como alguém poderá cuidar da minha saúde se não cuida da própria saúde? Sim. Então, assim, o recado que a gente precisa passar como que eu vou botar a prática de MEV na minha vida? Fazendo gestão de tempo, cuidando da minha saúde financeira para não me matar de dar plantão, né? De me matar de pegar vários empregos. Tem fases, mas a gente tem que estar sempre fazendo essa autoanálise, né? Ter cuidado com o excesso de horas de trabalho, cuidado com... às vezes a gente está num emprego que tem uma remuneração insuficiente. Será que aquilo dali está valendo a pena? Analisar, fazer uma logística. Olha, eu não estou conseguindo, eu não sei, eu não estou conseguindo melhorar o meu estilo de vida. Pede ajuda. Sabe por quê, João? A medicina do estilo de vida, como você mesmo falou na Liga, ela é multidisciplinar, ela é integrada. Bom, eu não consigo fazer o que a doutora Fernanda falou, pegar, fazer isso, fazer essa receita. Vamos
um nutricionista para pedir uma ajuda? Vamos pegar um profissional que entende, um profissional de educação física, para poder trabalhar, fazer exercício de força? Vamos pegar um psicólogo para fazer uma terapia, de repente diminuir a minha ansiedade? Ir num colega... O exercício físico, só por si só, já tem impacto na depressão leve, já é usado como prescrição. Então, os pilares, eles estão totalmente integrados. A gente precisa... o primeiro passo é parar, respirar e olhar para dentro. E ver exatamente fazer a seguinte pergunta: qual é a situação do meu estilo de vida? Como é que está a minha saúde hoje? E aí você começa. Faz roda da vida, vai fazendo usando as ferramentas, porque quando você aplica em você consegue aplicar melhor no paciente. E aí você está fazendo a roda girar. Eu faço em mim, aplico em mim, falo com o paciente vai ter a dificuldade, eu vou saber como orientar, porque eu também tenho essa dificuldade, porque eu também vivo isso, e aquilo volta. E aí você se sente grato, porque você está realmente ajudando alguém a prevenir alguma doença. Vai passando, né? Vai conseguindo liberar essa energia de dentro para fora, contagiando. Queria chamar de novo aqui a Fernanda para a gente fazer um último momento aqui com as dúvidas do pessoal. Então, quem está assistindo a gente, aí os ligantes, podem mandar dúvidas. Tem alguns comentários aqui da Camila, por exemplo, que muitas vezes os profissionais exigem dos pacientes o ideal, mas não pratica nem o básico, né? Que a Fernanda muito bem comentou ali no início, né, Fernanda? Exatamente. Eu também queria comentar uma coisa da Michelle, assim, eu sou fã do Médicos Atletas, né, Mich? Então, eu acho que o trabalho que ela faz de conscientização é impressionante. E complementando o que ela fala, a gente quer pertencer ao grupo que a gente está, né? Então, quando a gente está inserido ali no hospital, com todo mundo dando plantão, com todo mundo morrendo de trabalhar, a gente se sente culpado de parar para fazer atividade física enquanto a gente poderia estar trabalhando, né? Então, antigamente, a minha cabeça era assim, nossa, mas não, eu não vou, eu posso dar plantão, eu posso estar ganhando dinheiro nesse momento e eu tô me cuidando, eu nem tô doente, para que eu vou me cuidar, né? E aí a gente consegue ir mudando o ambiente que a gente tá e fazer com que os outros pertençam a nosso mundo também, né? Eu tenho uma coisa muito assim de sempre metas quantificáveis, né? Então tem 2 anos que eu posto no meu Instagram minha meta do ano de atividade física, minha meta do ano de ler livros. E aí, no ano de 2022, eu coloquei que eu faria 200 dias de atividade física no ano, que dariam 4 vezes por semana. E aí eu vou no Instagram colocando 1 de 200, 2 de 200, e todo treino eu posto e coloco lá, né? Então, quem me segue vê. E aí, no primeiro ano eu fiz isso, no segundo ano, as pessoas falam, o que é isso? O que é esse número no seu Instagram? Eu falei, não, porque eu tenho que atingir esses 200 treinos. E aí, ano passado, 2 médicos lá do hospital falaram assim, eu vou fazer essa meta com você, só que o meu vai ser 180. Eu falei, tá tudo certo, cada um na sua meta. E aí, no dia 31 de dezembro, a gente foi nós 3 fazer o último treino de todo mundo. Todo mundo fez o último treino junto no dia 31 de dezembro. E aí a gente postou que a gente estava junto. Gente, esse ano a gente tem um grupo que a gente tem 28 médicos lá do hospital fazendo a meta do ano. Então tem gente que está com 150, tem gente que está com 220, eu aumentei para 220 minha meta esse ano. Parabéns. Mas aí a gente vai postando, então a gente vê assim, que a gente contagia também, né? E esse movimento da Michelle é muito importante por isso, porque ela mostrou que é possível. Eu amo aquele livro, ela lançou um livro dos médicos atletas, né? E que cada um conta a sua história. E o que é mais impressionante no livro, né, Michelle? É que as pessoas pensam assim que atividade física é só ir para academia. Eles nem pensam que existem outras possibilidades, né? E no livro da Michelle tem uma pessoa que é paraquedista, tem um que faz vela, que dá uma volta ao mundo, né? Diversidade, assim, de atividade.
E eu falo sempre isso para o meu paciente no consultório, assim, deixa eu te falar uma coisa, você vai andando daqui hoje até a sua casa e vê o tanto de coisa, de esporte que tem, né? Quando você começa a reparar, você vê que tem um monte de placa, um monte de academia diferente, né? Um monte de coisa diferente, assim. Eu falei, você sabia que todos eles dão uma aula grátis? Né? Então, você pode ir se inscrever em uma aula grátis de cada um. E você faz um mês ali de atividade física de graça até descobrir o que você gosta. Né? Então, a atividade física pode ser um momento de prazer também, que a gente associa ali tanto a atividade física em si, mas que a gente associa um controle de estresse por estar fazendo uma coisa prazerosa. Às vezes a gente consegue combinar com um grupo de amigos e já faz o pilar conectividade ali, já encontra, já faz amigos naquele esporte que a gente À noite vai dormir melhor, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, é impossível, a gente não tem hora no dia para fazer 6 pilares, para dar conta de tudo isso, mas a gente consegue fazer 3 em 1, né? Em uma horinha ali, você já... Caiu? Já adianta bem, acho que o dela caiu, mas a gente continua aqui, até ela conseguir reconectar, né? Que a Sandriele fala da realidade, né? Muito que a triste. da cirurgia... Voltei. Voltou. A gente Então, estava vê que comentando existem agora da outras segunda, mas pode continuar. Ver que existem outras possibilidades sem ser só aquela musculação que às vezes não se encaixa no estilo de vida da pessoa também, né? O livro é inspirador nesse sentido. Gente, pode comprar o livro, viu? É verdade, ó, Fê. quem quiser o livro, entre em contato aqui no nosso Instagram, que a gente vai encontrar aqui o caminho aqui para vocês. Não, isso que a Fê falou é verdade. É muito legal no movimento, quando a gente conta as histórias, muitos colegas conhecem aquele colega profissional, mas não sabe o que está por trás ali, que às vezes o cara já fez um Ironman, às vezes ele faz escalada, às vezes faz uma... Tem esporte, tem aquele do cavalo, polo equestre, tem vários esportes muito diferentes. Tem um esporte que eu descobri, eu começo a descobrir alguns, né? Porque eles vão contando, que era um de lutas antigas, greco-romanas. É um esporte. Enfim, eu acho que o importante é a gente descobrir o que nos faz feliz, nos traz aquele prazer, aquela produção de todos aqueles hormônios maravilhosos, né? Quando a gente está praticando algum exercício físico. Agora, a Sandriele colocou uma coisa que é uma realidade. E quando eu falei que eu fui fazer o surf, né? Quando eu comecei na residência, e aí todo mundo sabia que eu surfava, e todo mundo falava, ali, a Michele, a surfistinha, sei quem é aquela anestesista surfistinha. E beleza, continuei, não me abalei, continuei no propósito lá, era o que eu queria, formei, terminei a residência, continuei staff. Só dos meus 9 anos que eu fiquei no hospital, eu disseminei o surf aí para umas 5 colegas viraram surfistas. Olha só, e o surf não é um esporte que é adoração, que é muito... Porque é um esporte mais difícil, você começar depois de uma certa idade, geralmente a pessoa começa a surfar pequenininho. Então, é algo que realmente o meio, ele não favorece. Igual eu não comia a comida do hospital, todo mundo ficava pedindo lá, e aí eu levando a minha marmita, a minha comidinha de casa. E olha que eu não cozinho bem, mas eu falava, eu tenho que mudar meu hábito. Porque o surf é um esporte que ele mexe um pouco com o estilo de vida. E aí todo mundo falava, a Michele não vai entrar na pizza, ela é fit. Eu falava, gente, não sou fit não, mas eu tô tentando só não ser DM2, ter diabetes tipo 2, como meu pai e minha mãe. Eu só estou tentando isso. Então, assim, aos pouquinhos a gente tem que vencer essa resistência do meio, não se deixar abalar e descobrir, como a Fê falou, a sua tribo. Porque quando você começa a influenciar, chega 1, chega 2, o grupo da Fê já tem 28. Se você montar um grupinho do seu trabalho, juntar, começa a conversar sobre o assunto, que daqui a pouco vão surgir vários colegas que também têm esse mesmo pensamento, que também querem começar a mudar juntos, né? Então, isso é algo, ou manter, né, essa rotina. Então, isso é algo que a gente tem que começar a plantar a sementinha. Sim, e unir todo mundo
um propósito em comum e unir forças, né, para a mudança, com certeza. Queria agradecer, a gente chegou agora no final, mas quer dar mais uma palavrinha? Só aproveitando o comentário da Sandrelli, né? A gente sabe que quando a gente ainda é interno, quando a gente é residente, a gente depende muito da aprovação dos nossos staffs, né? Mas a gente tem estudo na mão, como esse que a Michelle postou, que médico morre mais cedo, é uma ótima para falar, professor, de fato, o médico não bebe água, o médico não vai no banheiro, o médico não fica doente e morre antes de todo mundo, né? Então a gente tem argumento assim, porque antes de médico a gente é ser humano, né? Então, e essa parte da humanidade que a gente tem mesmo que preservar, não só nesse sentido de autocuidado, mas de empatia também. Então, acho que a gente passou dessa fase do médico ser considerado um ser especial, né? E eu acho que a gente hoje está em total equilíbrio ali com o paciente, no mesmo patamar. A gente deixou de ser o que sabia, agora com acesso à informação todo mundo sabe. E o que a gente tem de empatia, o que a gente consegue passar de experiência, eu acho que é o que conta hoje em dia, né? Perfeito, Fernanda. Eu ia falar para você fazer uma mensagem final, você já costurou bem, já. Eu falei para Michelle, gente, a gente conversa tanto que eu falei, Michelle, se depender de nós duas, essa live não acaba hoje. Não acaba mais. Mas... Verdade. Obrigado, viu? Mas tem que finalizar, né? Sim, vamos lá. Eu queria que a Michelle também desse uma mensagem final para motivar o pessoal aí que quer colocar em prática aí tudo que a gente conversou aqui. Bom, a mensagem final é fazer um convite, né? Venham participar do Movimento Médicos Atletas, é @médicos.atletas. Ah, mas eu não sou... Aí vamos lá, os questionamentos. Mas eu não sou médica ainda, eu sou estudante. Venha, porque a comunidade é para médicos e estudantes de medicina. Ah, mas eu não sou médico nem estudante de medicina. Sou estudante de nutrição, estudante de psicologia. Venha, porque o seu estilo de vida, sua rotina de estudo profissional, sua formação vai se encaixar na nossa. Então, a gente está junto no mesmo barco. E lá, eu vou pedir também, né, se vocês quiserem, além de seguir o Instagram, entra no site, que no site a gente conta, tem os projetos, vocês conseguem, tudo sou eu que respondo, então toda a mensagem vai chegar diretamente a mim, e o site é www.medicosatletas.com.br. E o livro, a camisa estão na lojinha, e a lojinha é medicosatletas.com. É isso, a mensagem é, vamos junto, que junto a gente é mais forte, acreditem nisso. Com certeza, unir forças. Gente, tem tudo isso aí e ela ainda faz parcerias, tem desconto em um monte de loja, viu? Entra lá. Olha aí. Ah, é verdade, Fê lembrou do Med Club, é um clube de benefícios, com vários cupons de desconto para corrida, para roupa, para marca, um monte de coisa, é isso aí. Então, vamos colocar a galera para ir para atividade, viu? Vamos embora. Muito obrigado, viu, pelo tempo de vocês, por essa conversa que foi muito enriquecedora, assim, conhecimento, prática, os passos aí para a gente começar, a gente não se sentir sozinho, que tem profissionais, tem pessoas que pensam da mesma forma e que é possível a gente fazer a mudança em nós e também no nosso círculo, né? Então, queria agradecer muito vocês, assim, a LabMev, assim, em nome de toda a diretoria que convidou, que proporcionou essa roda de conversa. Agradecer também quem assistiu a gente aqui e que vai assistir depois, que vai ficar gravada essa live. E a gente encerra por aqui, então. Uma boa noite para você, Fernanda. Boa noite, Michelle. E boa noite, estão as portas abertas para novos convites. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau.